A manchete é: aumento nos preços dos fertilizantes e dos combustíveis tende a impactar ainda mais os preços dos alimentos. E aí no Ministério da Economia já se fala em calamidade pública. Não tem nada a ver, mas vá lá. A Ana Maria Braga abriu o programa dela no dia 14 de março de 2022 desse jeitinho aí, ó, usando um colar de cenoura. Doideira, né? Não faz o menor sentido, a não ser que se conheça o contexto. Um contexto dentro do qual 1 quilo de cenoura pode custar R$14. Eu disse R$14. 1 quilo de cenoura. Tá tudo ficando mais caro, escandalosa e perigosamente mais caro. E no caso das hortaliças tem uma agravante. É que qualquer alteraçãozinha climática já gera um problema aí. Uma chuvinha a mais, uma chuvinha a menos, já altera a produção e por consequência os preços. Olha lá, ó. Entenda por que o preço da cenoura disparou em todo o país. E bora entender a maluquice que tá o preço da cenoura, né? O motivo para um aumento tão grande, de acordo com pesquisadores do CPEA, foram as chuvas intensas, que afetaram as principais regiões produtoras do país, como Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. As chuvas teriam afetado tanto os campos que o maquinário foi incapaz de entrar nas plantações devido aos alagamentos. Além disso, a umidade do solo acabou fazendo com que muitas das cenouras que conseguiram ser colhidas ficassem impróprias para o consumo, muitas com doenças nas raízes. Por conta de baixa produção, os agricultores tiveram de cobrar 70% a mais pela cenoura vendida. E o registro, hein? A Ana Maria Braga já tinha feito coisa parecida antes. Quando o arroz subiu, o preço foi lá para as alturas, ela apareceu lá com um adereço de arroz também. Então a gente já viu isso antes. A gente já viu tudo isso antes. A inflação fechou fevereiro com alta de 1,01%, segundo o IBGE. Foi o maior índice para o mês em 7 anos. Só que não adianta só olhar para a inflação, é preciso olhar para a composição dessa inflação, quer dizer que itens estão puxando a inflação para cima. Ou o que é que está ficando mais caro no meio de tudo? Em 12 meses, o IPCA subiu 10,54%. Isso é mais que o dobro do teto da meta estabelecida para o ano. Em fevereiro, aconteceu o que os especialistas, economistas, chamam de espalhamento da inflação, quando todos os segmentos pesquisados têm aumento. A educação puxou o índice com mais de 5% de alta. Gastos como matrícula e material escolar costumam mesmo pressionar a inflação de fevereiro. O setor de alimentos também teve aumento de quase 1,5%. Entre as capitais, São Luís teve aí a maior taxa com 1,33%. Muito bem, e qual tem sido a ferramenta do Brasil em sua tentativa de controlar a inflação? Os juros. O raciocínio aí é o seguinte, o básico, né? O crediário fica mais difícil de pegar quando os juros aumentam. O empréstimo fica mais caro. Aí com isso, o consumo cai, porque o sujeito não consegue pegar dinheiro emprestado para consumir. Sendo assim, a demanda cai. E quando a demanda cai, os preços também caem. Funciona. Subir mais os juros para derrubar a inflação pode ser inútil no Brasil hoje. E no texto, como a alta dos preços que está alimentando a inflação no Brasil vem principalmente de fora, mesmo que o consumo seja reduzido na economia brasileira, as pressões por aumentos de preços continuam. Assim, o aumento de juros trava ainda mais a economia, mas com efeito limitado contra a inflação. Por isso, para alguns economistas, adianta pouco o Banco Central manter a alta de juros nesse momento para brigar com essa inflação, porque o prejuízo econômico é maior que os benefícios buscados. Ou seja, não há consenso nem sobre isso. Ainda assim, é aos juros que o ministro Paulo Guedes se refere quando perguntam para ele de maneira muito direta, muito específica, sobre a face mais dramática desse cenário, que é justamente o preço dos alimentos. E uma pergunta, ministra e ministro Paulo Guedes. A curto prazo, a gente já tem esse aumento no custo de produção, que se reflete depois também em inflação de alimentos. E isso exige mais apoio do governo, por exemplo, com o Plano Safra. Vai ficar mais caro produzir, vai ficar mais cara a equalização de juros. Como que vocês vão trabalhar isso, ministro Paulo Guedes, se vai ter esse dinheiro também para apoiar o setor? Vamos fazer com os recursos. Quando a inflação subiu esse ano, tem um impacto desse de curto prazo, a inflação sobe. E vejam, a inflação é mundial. Não tem nada a ver ao governo Bolsonaro. Não, o mundo sofreu um choque de oferta adverso. O primeiro impacto é uma subida de preço. Nós estamos atenuando esse impacto, removendo impostos, para não ter esse choque inicial. Agora, o importante é entender que
nós estamos sempre apoiando a agricultura. Esse ano, como a inflação subiu, os recursos da safra, que eram em torno de 8 bilhões, foram para 13 bilhões. Agora, a grande pergunta é o seguinte, e a inflação? Ela vai subir de novo o ano que vem? Não. A nossa inflação vai descer, porque nós agimos primeiro, antes dos outros países. Nós zeramos o nosso déficit público e nós subimos a taxa de juros para fazer o combate à inflação. A gente já viu o caso da cenoura, que é muito específico. Agora vamos falar dos alimentos em geral. Tem 2 fatores fazendo tudo subir juntinho. O preço do diesel e também dos fertilizantes. O diesel impacta o transporte. A alta dos combustíveis deve adicionar até 0,6 ponto na inflação. E no texto, como a maioria das cargas do país é transportada por caminhões movidos a diesel, a alta do combustível pressiona diretamente o custo do frete, que é repassado integralmente ao preço final da mercadoria. Para um iPhone, que custa R$13 mil, o frete no preço final é nada. Mas para o tomate, para a alface, por exemplo, o tanque de diesel vale mais do que a carga, disse o economista Guilherme Moreira. Agora bora para o caso dos fertilizantes. Empresas protelam vendas de fertilizantes e preços explodem. Aqui você já deve estar informado, né? A Rússia é fornecedora dos fertilizantes. Aí vem uma guerra e o acesso a esses fertilizantes fica dificultado, fica impactado. O que acontece? O preço dos fertilizantes acaba subindo. Acaba subindo tanto, mas tanto, que em alguns casos fica tão caro, mas tão caro plantar, que não compensa. O cara desiste de plantar porque percebe que não vai ter o lucro que ele quer. Olha lá, ó. O gasto com fertilizantes agora consome mais da metade da safra, o que inviabilizaria a produção em muitas propriedades. Detalhe, na safra de 2020/2021, os fertilizantes representaram 23% dos custos de produção. Se o Brasil planta menos, colhe menos. Se colhe menos, aí vai haver menos produtos disponíveis. E em havendo menos produtos disponíveis, o preço sobe, é o óbvio. Deve ter dado para compreender por que é que a escalada nos preços do diesel e dos fertilizantes acabam impactando tudo que está na nossa mesa. Mas assim, é mais grave. Olha lá, ó. Ministério da Economia vê decreto de calamidade como último recurso na crise de combustíveis. É a bela megale. Se parecer sério, é porque é. A cúpula do Ministério da Economia acredita que a decretação do estado de calamidade pública pelo governo, devido à guerra, deve ser a última cartada para enfrentar a crise dos combustíveis. Membros da pasta defendem que o governo Bolsonaro avalie, nos próximos 30 dias, os impactos da aprovação de projetos no Congresso para conter o aumento dos preços, como o que zerou o imposto federal sobre o diesel. É verdade, foi sancionado um projeto nesse sentido aí, só que o impacto no preço do diesel é de 33 centavos. Se o conflito entre Rússia e Ucrânia sofrer uma escalada, porém, o Ministério da Economia vê a decretação do estado de calamidade como uma saída que abre espaço para medidas emergenciais por meio de um projeto de emenda à Constituição. Nos moldes do que aconteceu na pandemia. Fontes da pasta afirmam, porém, que há outras iniciativas a serem feitas antes de partir para esse recurso. As tais outras iniciativas não são mencionadas ali, infelizmente. Talvez a mais promissora fosse rever a dolarização dos preços dos combustíveis, que está em vigor desde o governo Temer. O Bolsonaro, que passou os últimos anos culpando os governadores e o ICMS pelo preço dos combustíveis, deu de rever aí a posição dele. Já começa a reconhecer esse fato. Nós estamos tomando medidas porque é algo anormal. O barril de petróleo saiu da casa dos 80 para 120 dólares, tá? Agora, tem uma legislação errada feita lá atrás que você tem uma paridade do preço internacional. Ou seja, o petróleo, o que é tirado do petróleo, leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo. Percebe os sinais? O Ministério da Economia falando em calamidade pública e Bolsonaro revendo a sua posição e dando um cavalo de pau na narrativa. Olha, não sei pra você, mas não me parecem bons sinais, não. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.